Senhor Deus Pai, nós te louvamos, nós te damos graça. Espírito Santo de Deus, eu peço, Senhor, que venha falar aos nossos corações. Deus, o pastor Rafael não pode fazer nada sem o Senhor. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor possa usar o meu intelecto, a minha voz, o meu corpo, falar aquilo, meu Pai, que está no teu coração. Que eu possa ser um vaso usado nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Enche esse lugar, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, aqui, meu Pai, trazer palavras, meu Pai, de salvação, de cura, de libertação. Que hoje o teu povo possa sair daqui hoje cheio da tua presença. Eu ministro na autoridade do nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Queridos, o tema assim, muito bom de se ministrar. Pastor Pablo entrou em contato comigo e na hora eu falei: pastor Pablo, espera só um pouco, deixa eu dar uma confirmada aqui. Mas eu fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui hoje. E falar um pouco desse tema, para mim é muito bom, porque eu gosto de desafio. Quem gosta de desafio, fala glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus é um Deus assim grandioso. E o nosso Deus, queridos, Ele faz coisas que a gente não acredita. E para acontecer e para fazer muito mais, o pastor Pablo colocou ali, desbloqueando a próxima. Fala com a pessoa do seu lado assim: desbloqueando a próxima fase. Eu sempre costumo falar, e tem algo comigo, pastor, que fala assim: olha, todas as grandes torres começam da onde? Fala, do chão. Isso é um provérbio japonês que fala que até as grandes torres começam do chão. E esse provérbio fala conosco a respeito de um processo, que nós temos que submeter a esse processo, se nós queremos permanecer lá em cima. É importante você entender que ninguém chega lá em cima da noite para o dia. Todas as pessoas que conquistaram algo na vida, foi através de um processo, dia após dia, luta após luta. E tem pessoas que falam: pastor, não é mais um leão por dia, agora são 3, 4, 5 por dia, não é verdade? E nós entendemos, queridos, que nós temos que respeitar esse processo. Tem muitas pessoas que são pegas e jogadas lá para cima da torre, e o que acontece? Acontece que essa pessoa não respeitou o processo, e da mesma forma que ela subiu, muitas das vezes acontece o quê? Elas caem. Então, eu quero contar uma história para vocês, que é cheia de processos, que em cada etapa foi desbloqueando ali algo novo na vida de uma pessoa. E uma pessoa que eu gosto muito de pregar, que fala muito bem a respeito desse tema, é Pedro. Fala comigo assim: Pedro. Irmãos, a história de Pedro é uma história incrível. Ela é cheia de altos e baixos. A história de Pedro é uma história assim que a gente pode aprender muito com ela. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora. Aleluia. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Lucas capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia, e se assentando-se do barco, ensinava o povo. Somente até aqui. Esse não foi o primeiro contato de Jesus com Pedro. A Bíblia fala que quando João Batista pregava, ele avistou o Cordeiro de Deus, que era Jesus, e um dos seus discípulos, que era André, viu e foi atrás, e ele anunciou para Pedro: Pedro, eu encontrei ele, Jesus, aquele que estava por vir. E Pedro foi ao encontro de Jesus. E quando Jesus olha para Pedro e falou: ei,
não chamará mais o quê? Simão, mas sim o quê? Pedro. Ali estava começando, pastor Pablo, uma jornada de Pedro com Jesus. E logo após esse fato, Jesus está pregando, começando o seu ministério. E chega nesse relato que a palavra está falando. Jesus vê 2 barcos, e ali quando Jesus chega ali para poder tentar pregar para a multidão, ele não consegue. Por que ele não consegue? A multidão não deixava, a multidão vinha de todos os lados e todo mundo queria um pouco de Jesus. Aí Jesus fala: daqueles barcos eu consigo pregar. Então ele vai até Simão e fala: afasta os barcos. Jesus sobe em cima do barco lá, ele afasta, e daquele momento ali em diante, Jesus consegue pregar para a multidão que tinha sede da palavra, a multidão que estava ali querendo ouvir uma palavra. Jesus termina de anunciar o evangelho, e sabe o que acontece? Jesus olha para Pedro e percebe que Pedro está um pouco triste. Talvez Pedro estava ali desanimado, porque dentro desse contexto aqui nós vamos aprender que Pedro estava lavando as suas redes, porque ele tinha lançado as redes e não tinha pescado peixe algum. Então ele estava ali lavando as suas redes para ir embora. E naquele momento o Senhor fala com ele assim: Pedro, pega as suas redes e lança nas partes mais. E Pedro ali olha para Jesus e fala: Senhor, eu fiquei aqui a noite toda, lancei as redes junto com meus companheiros, e nós não pegamos nada. Mas Pedro estava tão maravilhado com a palavra que ele tinha ouvido, que ele falou: mas sobre as tuas palavras lançarei o quê? A rede. Eu gosto de falar nesse pedaço que Pedro tinha habilidade. Fala, habilidade. Pedro tinha conhecimento. Fala assim, Pedro tinha ferramentas adequadas. Tinha como dar errado? Não. Pedro tinha conhecimento, Pedro tinha habilidade, Pedro tinha ferramentas. Mas naquele dia o mar não estava para peixe. E ele não pegou nada. Ele não conseguiu pegar peixe algum. Mas no momento em que o Senhor ministra uma palavra na vida dele, algo começa a acontecer. E o que eu posso aprender com essa história, pastor Rafael? Talvez tem muitas pessoas aqui que está sentada aqui hoje, está confiando na sua habilidade, nas suas ferramentas e no seu conhecimento. E muitas das vezes, por nós confiarmos na nossa habilidade, no nosso conhecimento e nas ferramentas que nós temos, Pablo, abrimos mão da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está acima do nosso conhecimento, das nossas ferramentas e das nossas habilidades, pastor Giovanni. Isso é muito importante você entender isso. E naquele momento Pedro se submete à palavra do Senhor, e ele vai lá e cumpre com o que a palavra estava dizendo. E quando ele lança as suas redes, o que acontece? As redes voltam cheias de... Mas não é só um barco, não fala, manda chamar o outro, porque esse aqui já está cheio. E eles começam a encher os barcos de muito peixe. E por que isso está acontecendo? Porque Pedro agora está entendendo que para desbloquear a próxima fase, eu tenho que submeter a palavra de Deus. Vocês estão ligados comigo? Quem está comigo fala glória a Deus. Meu irmão, para você ir para o próximo nível, você tem que parar de confiar nas suas habilidades, no seu conhecimento, nas suas ferramentas e falar: eu preciso confiar na palavra de Deus. Quem está comigo fala glória a Deus, meu irmão. Nós temos que ter esse entendimento, pastor. Não tem como ir para frente. E nesse momento agora Pedro está tendo essa lição. E a lição é o quê? Aprender a confiar no Senhor. Lembra? Pedro está numa jornada. A vida, ela é cheia de fase. E todo mundo precisa começar algo, iniciar. E no início tudo é muito difícil, mas não para porque está difícil, meu irmão. No início vai ter dificuldade mesmo. No início as coisas parecem que não vai acontecer, pastor Giovanni, pastor Pablo. Parece que não vai fluir, mas você precisa perseverar. Vai confiando em Deus, fala: Deus, eu só tenho a sua palavra, mas eu vou indo. Deus, eu só tenho a tua palavra, mas é tudo que eu preciso.
momento ali, queridos, Pedro agora está diante de um milagre, pastor Giovanni. Milagre está ali, 2 barcos cheios de peixe. Aí o Senhor vem e fala para ele assim: Pedro, eu não te chamei para ser pescador de quê? Fala, de peixes. Eu não te chamei para ser pescador o quê? Mas eu te chamei para ser pescador de quê? De almas, de homens. Olha que interessante agora. Pedro aqui agora, ele vive uma experiência com Deus. Ele entende que toda vez que ele obedece a palavra de Deus, algo começa a acontecer. O entendimento de Pedro agora se abre. Ele falou: no momento que eu cumpri a palavra, as coisas começaram a acontecer. E agora o Senhor está dando uma segunda palavra para Pedro: Pedro, eu não te chamei para isso, eu tenho um propósito na sua vida. Pedro agora está entre um milagre e um propósito. E Pedro agora está aqui vivendo 2 coisas. Está vivendo um milagre, pastor Giovanni, mas agora o Senhor chama ele para viver um propósito. Sabe o que acontece? Tem muita gente que para nisso aí, queridos. Vive um milagre e fica a vida toda naquele milagre. Ah, porque Deus fez isso. Deixa eu te falar uma coisa: Deus quer te apresentar coisas muito maiores do que esse milagre que você já viveu. Para de se agarrar nesse milagre, porque tem coisas grandes para vir na sua vida. Deus não quer que você se prende nesse milagre, não. Ele está falando: filho, eu tenho um propósito para você viver. E naquele momento ali, Pedro que estava ali, o milagre, 2 barcos cheios de peixe, o propósito. A Bíblia fala que Pedro renuncia e começa o quê? A seguir a Jesus. Pedro se torna um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. E isso é muito bonito. Agora nós estamos vendo um homem aqui que acabou de abrir mão de milagres para viver um propósito com o Senhor. Ei, quantos aqui nessa noite quer viver um propósito com Deus? Sabe o que Pedro fez? Pedro falou: mudei de nível, passei para uma próxima. Porque Pedro agora não está só vivendo milagres, não. Pedro está vivendo agora propósito. É algo muito maior. Deus não quer que você venha aqui só orar por uma cura, só orar pela sua família. Não, Deus está falando: filho, você é a cura. Filho, você é a minha palavra. Filho, eu te chamei para dar frutos. Mas sabe o que acontece? A gente fica achando que a gente só pode fazer algo aqui. Não, meu irmão. Deus quer produzir através da sua vida. Existe um propósito atrás da sua vida. Deus quer falar através de você. Quem está comigo fala glória a Deus. Cutuca o seu irmão e fala assim: meu irmão, acorda. Existe um propósito na sua vida. Não, quem está comigo fala glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Ó, chegou até uma toalhinha aqui, ó. Glória a Deus. Ô irmão, eu não queria fazer isso não, viu, pastor Giovanni? Não queria não, mas tá aqui, né? Deus abençoe Batista. Deus é fiel, amém, irmãos? Muito obrigado pelo carinho, viu? Mas aí a história de Pedro não para por aí, porque isso é só o início da história de Pedro. A Bíblia fala assim, que depois que Jesus multiplica os pães de peixe junto com os discípulos, ele vai para onde? Ele vai para o monte orar, não é isso? Aí ele vai orar, e ele fala com os discípulos: ó, pode ir embora, que eu vou orar um pouco, não foi isso? E o que acontece? Depois o Senhor Jesus vai ter um encontro com os discípulos. Jesus vem andando aonde? Em cima da onde, irmãos? Em cima das águas, ó, passeando no mar, né? E o que acontece? Os discípulos avistam Jesus vindo de longe, e eles se assustam. É um fantasma, o que será? E naquele momento ali o Senhor falou: acalma, viu? Sou eu, Jesus. Aí Pedro, né? Aí Pedro já: se és tu, Senhor, manda eu ir ter com... Aí Jesus falou: então vem. Naquele momento ali, Pedro no barco, o mar ali, e Pedro olha e falou: pulou do barco. O que aconteceu, queridos? Pedro tem a primeira experiência com Deus ali, de andar o quê? Sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou: Jesus, eu vou andar sobre as águas. Ele falou:
Ele falou: eu aprendi lá que quando eu escuto o meu mestre, coisas sobrenaturais o quê? Acontece. Lembra, ele estava vivendo algo novo. Ele falou: vou viver isso também. E começa a andar. E a Bíblia fala que ele foi andando o quê? E enquanto ele andava sobre as águas, o que era o foco de Pedro? Quem? Fala mais alto. Não, fala mais alto, que senão não tem poder. Jesus. Olha que interessante. Pedro está focado em Jesus. E Pedro está andando e focando em quem? Jesus. Mas a Bíblia fala que no meio do processo, Pedro olha o quê? Para o vento forte, para a tempestade. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo sempre vai tentar tirar Jesus do foco. Ele sempre vai mostrar para você a tempestade, o vento forte. Sabe por quê? O diabo não quer que você passe para a próxima fase. Então ele vai te mostrar as dificuldades, as lutas. E tem pessoas que ficam tão focadas nas dificuldades que esquecem do foco, que é o quê? A Bíblia fala que nesse momento que ele olha para as dificuldades da vida, ele começa o quê? Quem já passou por isso aí, irmãos? Eu não tenho vergonha não, aqui ó. Às vezes a gente esquece que a gente tem um Senhor que quer cuidar de nós. E a gente fica tão preocupado com aquilo que está à nossa volta, que a gente esquece do próprio Senhor Jesus. E a gente começa o quê? Só afundar. Só que Jesus sempre esteve ali. Ele nunca saiu. Somos nós que tiramos o nosso olhar de Cristo. Somos nós que paramos de olhar para Ele. Somos nós que começamos a olhar para as dificuldades e potencializamos as nossas dificuldades. Isso é o meio que o diabo usa para você não passar para a próxima fase. Mas cutuca o seu irmão, fala assim: quem me chamou foi Jesus. Não, fala de novo: quem me chamou foi Jesus. Agora fala com a pessoa do seu lado assim, ó. Sabe o que Pedro fez? Ele ensina a gente também uma coisa muito bonita nesse texto. Ele falou: Senhor, salva-me. Não foi isso? Pedro estava afundando, ele gritou e pediu o quê? Socorro, salva-me, Senhor. Aprende uma lição. Vai ter fase na sua vida que vai ser difícil. Vai ter fase na sua vida que você vai pensar em chutar o balde, desistir. Vai ter fase na sua vida que você vai chorar muito. Vai ter fase que parece que Deus está em silêncio. Mas nunca esqueça que Ele é seu Pai. Eu aprendo na história de Pedro aqui agora, que Pedro olha para Cristo e fala: salva-me, Senhor. Ele reconhecendo: olha, nessa fase aqui talvez eu deixei a desejar, mas não deixa eu cair não. Todo mundo vai ter uma fase que parece que você vai estar começando a sumir ali. A Bíblia fala que Jesus vem, pega Pedro pela mão e ele fala uma palavra para Pedro: homem de pouca, por que duvidastes? Ei, por que você está duvidando que Cristo está com você, meu irmão? Por que você está duvidando? Abre mão dessa dúvida, porque a dúvida ela te impede de alcançar outros níveis com o Senhor, uma outra fase. Para com isso. Confia no Senhor e deixa Ele como foco na sua vida, porque enquanto Cristo for o foco na sua vida, você vai alcançar e vai andar sobre as águas. Enquanto Cristo for o foco, meu irmão, pode vir tempestade de um lado, vento forte do outro, você vai continuar andando por fé. E andar por fé é isso, meu irmão. Você não sabe onde você pisa, mas se Deus falou, vai, pode pisar, que enquanto você pisa, Ele coloca chão. Confia no Senhor. Fala com o seu irmão assim do lado assim: para de duvidar. Está na hora de você passar para a próxima fase. Quem está comigo fala glória a Deus. Pedro agora está vivendo uma nova experiência com o Senhor, né? Olha como é que a história de Pedro é cheia de encanto, né? E mexe com a nossa fé. Mas não para por aí não, queridos. A Bíblia fala que
Em um certo momento, o Senhor para lavar os pés dos discípulos. E nós sabemos que esse ato era feito pelo menor da casa ou pelos escravos. Era um costume de estar ali lavando os pés. Quando Pedro percebe que o próprio Cristo, Jesus, quer lavar os seus pés, ele fala: ó, o meu não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Então o Senhor, com um olhar de amor, ele olha para Pedro e fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você o quê? Não terá o quê? Parte comigo. Naquele momento ali, Pedro falou assim: opa, eu quero tomar um banho. Pode lavar minha cabeça, minhas mãos, os pés. E ali o Senhor começa naquele ato lavar os pés dos discípulos. E muitas das vezes, queridos, a gente fica sem entender. O nosso Deus é um Deus que não se relaciona com cargos. Ele se relaciona com servos. E às vezes quando nós entramos em algum tipo de cargo, esquecemos que nós somos o quê? Servos. Aí, não, agora eu não faço isso mais, sabe por quê? Porque agora eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, meu irmão. Um servo, ele tem que estar disposto a servir. E não importa o cargo que você tenha, foi Jesus que ensinou. Está vendo o que eu fiz por vocês aqui? Essa atitude é do menor da... Mas se eu fui capaz de me submeter a ser o menor para servir vocês, vão e faça o mesmo. Deus não está atrás de pessoas que têm cargo alto. O Senhor está à procura de verdadeiros servos. Que não importa se vai lavar um banheiro, se vai ficar recebendo os irmãos na porta, se vai tocar um instrumento, se vai pregar hoje, se vai louvar. Deus está à procura de homens e mulheres que são servos. E aqui Ele dá uma lição para nós: olha, quem quiser ser o maior no meu reino, sirva o quê? A todos. Nós temos que aprender, queridos, que Deus, o próprio Jesus, estava se submetendo a servir. Quem somos nós para não servir? O Senhor te chamou para servir. Coloca isso no seu coração. Tira o cargo do seu pensamento um pouco, porque o cargo está te impedindo você de ver claramente. Ele está buscando o brilho que você é. Você foi chamado para ser servo de Deus. E não importa, Deus, eu não prego mais. Ah, não tem problema. Mas então vou aprender a varrer a igreja, vou aprender a fazer alguma coisa para o Senhor. Olha, eu vou falar na rua que o Senhor mudou a minha vida. Olha, eu vou ser um testemunho vivo. Olha, quando o irmão precisar de mim, eu estou aqui à disposição para fazer o que for preciso. Somos servos, irmãos. Não deixe o diabo te limitar, colocando na sua cabeça e fazendo você se relacionar somente com o seu cargo. Não. Olha, eu toco guitarra hoje, mas eu estou vendo que a irmã está limpando a igreja. Ô irmã, pode contar comigo, eu estou aqui para te ajudar também. O que é para fazer aí? Amém ou não amém, irmãos? Isso é servir, irmãos. O século 21 tem nos feito algo que tem nos parado, sabe o que? Estamos aprendendo a viver com tudo na mão. Eu quero comer um hambúrguer, peço no iFood. Quero assistir um filme, ligo a Netflix. Quero sair de casa, chamo o Uber. A gente está aprendendo a ser o quê? Servido o tempo todo. Isso é bom, não é ruim não. Só que eu não posso esquecer que um dia o meu mestre falou comigo: vai e sirva a todos. Faz conforme eu estou ensinando vocês. Aprenda, fomos chamados para ser servos. Quem quer viver, passar para a próxima fase? Quem quer passar para a próxima fase? Quem quer viver algo extraordinário com Cristo? Então o Senhor está falando para você: aprenda a servir. Quer que o Senhor abra as portas, te leve em lugares que você nunca imaginou? Começa a falar: Deus, conta comigo. Eu sou seu servo. Aonde o Senhor me mandar, eu vou.
Agora, se você começar, não, Deus, aqui eu não vou, aqui eu não vou, aqui eu não vou, aqui eu não vou, então você não é servo, você está fazendo aquilo que você gosta, você está fazendo aquilo que você acha que é legal. Se a gente entender o coração do Senhor, a gente vai entender o que é renúncia. Quer passar para a próxima fase? Fala com o seu irmão, quer passar para a próxima fase? Sim ou não? Fala com a pessoa do seu lado, aprenda a servir. Porque foi ele quem falou: quem quiser ser o maior no meu reino, sirva a todos. Amém ou não amém, igreja? Mas não para por aí não, irmãos. A Bíblia fala que em um certo momento o Senhor fala que Ele ia se entregar por nós. E naquele momento ali, queridos, Pedro vendo tudo aquilo ali, ele falou: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. E aqui tem algo muito sério, porque o diabo, ele tenta falar assim: olha, você é grande demais, você é bom de... Mas o Senhor falou: não, Pedro, você não está pronto. Satanás pediu para te fazer o quê? Para te peneirar como peneira o quê? Satanás te pediu para te peneirar como peneira o quê? O trigo. E eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. Não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. E o Senhor falou com ele: Pedro, antes que o quê? Você me negará quantas vezes? Olha que momento que é importante você entender. Em algum momento da sua vida, meu irmão, o seu líder vai te direcionar, mas o diabo vai soprar no seu ouvido que você é bom o bastante. O diabo vai soprar no seu ouvido e falar assim: não, você não precisa de ouvir. E aonde Pedro ficava: não, eu estou pronto sim. Só que muitas das vezes nós não sabemos. Quem conhece verdadeiramente o coração do homem é o próprio Senhor. A Bíblia fala que depois desse tempo, Jesus estava ali sendo preso, a multidão pegando Jesus, batendo em Jesus, e eles falou: ei, você não é aquele que anda com Jesus? Ele: eu não. Não, é sim, você fala como ele. Eu não. Não, eu te vi. Não sou eu. Mas foi esse mesmo Pedro que algum tempo antes falou: eu estou pronto para ir tanto para a prisão quanto para... Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Vem cá, ô pastor. Os pastores, irmãos, estão aqui para direcionar, não é para atrapalhar a vida de vocês. Muitas das vezes vocês querem ir para o próximo nível, mas não querem submeter. Nós queremos ir para o próximo nível só do jeito que eu acho que é certo. Espera aí, não existe o evangelho segundo o pastor Rafael, não. Existe o evangelho de Cristo. E se eu quero passar para o próximo nível, eu tenho que entender que eu tenho que respeitar a minha autoridade espiritual. Se eu quero alcançar coisas extraordinárias na minha vida, o Senhor colocou um líder na minha vida, uma pessoa para me representar no mundo espiritual, uma pessoa para me direcionar. E muitas das vezes fala assim: não, o pastor fala: filho, agora não dá para você fazer isso. Não, dá sim, se eu não fazer, eu saio da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Meu irmão, como que você quer vencer se você não está disposto a ouvir o seu líder? Você não vai passar para uma próxima fase se você não tiver a humildade de submeter a autoridade espiritual. Lembra o que aconteceu quando eles se levantaram com Moisés? E Moisés estava lá e eles falaram: ah, Moisés está se achando, tá não, pastor Giovanni? E ali eles começaram a se levantar com Moisés. E Moisés falou só assim: olha, se eu não fui levantado por Deus, vocês não morrerão de morte o quê? Natural. A Bíblia fala que a terra se abre e tudo que eles tinham foi engolido pela terra. Sabe por quê? Porque Deus, quando levanta um homem, Ele está falando: filho, sou eu que trato com você.
Se Deus colocou pastores aqui, meus irmãos, eles são autoridades espirituais na vida de vocês. Hoje está aqui o pastor Pablo, foi levantado pelo pastor Giovanni, não foi isso, pastor Giovanni? E o pastor Giovanni foi levantado pelo pastor Farias. Não foi assim? A autoridade dada. Nós temos que entender, queridos, aprender a respeitar a autoridade espiritual. E muitas das vezes nós queremos bater de frente. E por que nós estamos batendo de frente? Porque a nossa geração está mimando a gente demais. Eu não consigo ouvir não. Mas como é que você vai passar para a próxima fase se você não tem limites? Como é que você vai passar para a próxima fase se você não consegue ouvir direcionamento? Está na hora de você entender que os pastores estão aqui não é para ficar brincando de auê com vocês não. Eles estão aqui para poder ensinar. O ofício do pastor é apontar um caminho, um direcionamento. E se você falou, eu estou na Batista, Deus é fiel, você submeteu os pastores aqui. E naquele momento, que ele sabe por que Pedro estava vivendo um momento difícil na vida dele? Porque o Senhor falou, Pedro, você não está pronto. Eu estou pronto sim. Não foi isso que aconteceu? Eu estou pronto para ir tanto para a prisão quanto para... Então ok, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar o quê? E quando Pedro nega o Senhor Jesus, está aqui Jesus, todo mundo em cima dele, ali pegando Jesus, batendo, Jesus vivendo aquele momento difícil. Então Jesus olha para Pedro e fala, lembra Pedro? Lembra? É mais ou menos assim, quando o seu pastor fala com você, filho, não faz isso agora. Aí você fala, não pastor, vou fazer. Aí você vai lá e quebra a cara. Aí seu pastor falou, lembra? Aí você fala, isso é o cantar do galo na minha vida. Isso é o cantar do... Toda vez que o seu pastor direcionar e você ir e falar, não, vou fazer do meu jeito, quebrar a cara, você lembra do... É o cantar do galo. Meu pastor tinha me avisado, ele tinha me direcionado. Eu aprendo nessa lição, queridos, que a autoridade espiritual dos pastores é algo valioso diante do Senhor. Se eu quero ser um vencedor e eu quero ir para a próxima fase, eu tenho que estar disposto a o quê? A submeter. Senão você não avança. Pastor, mostra isso na Bíblia. Lembra quando Moisés morreu? Moisés está morto, o Senhor chama quem? Josué. Josué vem, pastor. E o Senhor fala com Josué assim, seja forte e coragem, porque você fará esse povo herdar a terra que mana leite e somente seja forte e coragem, e faça conforme o meu servo Moisés, o que? Te ordenou. Olha o que o próprio Deus está fazendo. Não é do meu jeito não. Como que Moisés te direcionou? Qual foi o caminho que Moisés te deu? Faça conforme Moisés te ordenou. Sabe o que aconteceu naquele momento? José falou, sim Senhor Deus, eu sei qual foi as palavras de Moisés. Quando você aprender, queridos, a parar de fazer do seu jeito, você passa para a próxima fase. Deus não colocou essa campanha aqui para você perder tempo não. Se você parar e ouvir o que está sendo ministrado aqui e fazer o que o livro de Tiago fala, não ser somente um ouvinte, mas ser praticante, pode ter certeza, Deus vai fazer você viver coisas extraordinárias com Ele. Quem está comigo fala glória a Deus. Não, fala glória a Deus. Aleluia. Louva o Senhor com suas palmas. Fala com a pessoa do seu lado assim, meu irmão, para um próximo nível tem que ter obediência. Fala, tem que ter obediência. Pedro agora aprende isso, pastor Giovanni. Ele aprende que ele não pode se achar demais e falar, ser prepotente, porque a Bíblia fala que o orgulho precede o quê? A queda. Abra mão do seu orgulho. Ah, pastor, mas eu acabei de formar, sei mais do que os pastores. Mas a autoridade ainda está na mão deles.
eles têm autoridade para abençoar a sua vida. Quer vencer na vida? Pastor, eu quero comprar uma casa. Vem no seu pastor, pastor, ora para mim. Eu quero comprar uma casa. Pastor, ora por mim. Eu quero tirar minha carteira. Pastor, ora por mim. Eu quero finalizar minha faculdade. Irmãos, é autoridade espiritual. Acredita, é o seu pastor. Deixa eu te falar uma coisa, eu gosto de falar isso sempre nas igrejas. Hoje eu tenho autoridade aqui para pregar para vocês, porque os pastores me concederam autoridade. Mas eu vou embora. E não adianta trombar na rua e falar, pastor, ora por mim. Não, a autoridade na sua vida são os pastores da Batista. Deus é fiel. Quem está entendendo fala glória a Deus. Porque nós temos a tendência de olhar para outros pastores e num momento como esse de pregação e falar, não, eu gostei desse pastor. Não, irmãos, quem está pagando um preço de oração pela sua vida não é o pastor Rafael, é o pastor Faria, pastor Giovanni, pastor Pablo. Os pastores que estão aqui presentes, são eles que são seus pastores. Eles que estão aqui direcionando. Aprenda a honrar os seus pastores, porque se não tiver honra, meu irmão, você não passa para o próximo nível. Nós temos que aprender a honrar. A Bíblia fala sobre isso, dá honra a quem merece honra. Então, pastor Giovanni, esse ano pode contar comigo, pastor. Eu estou firme e forte aqui na igreja, estou disposto a servir, e eu quero ter o Senhor como meu orientador. Eu quero que o Senhor me direcione sobre o que eu devo fazer, sobre o que eu não devo fazer. Irmãos, vocês são uma potência aqui em Sete Lagoas. Amém ou não amém? Não está na hora de pensar em retroceder, não. Vocês têm que pensar em avançar, é o próximo nível. E deixa eu te falar uma coisa: o diabo vai fazer de tudo para você não cumprir com essa campanha, com esse voz profética. O diabo vai fazer de tudo para vocês parar no meio do processo. Quinta-feira que vem eu acho que não, eu vou cumprir todos os elos. Depois está presente, começa a se posicionar. Eu não sei quem vai ser os pastores que vão estar aqui ministrando, mas Deus tem coisas boas para você. Deus tem coisas para destravar na sua vida e falar, filho, está na hora de te levar para um próximo nível. Quem está comigo fala glória a Deus. Voltando para a história de Pedro. Voltando para a história de Pedro. Pedro agora está triste. Jesus está lá e ele sabe que ele tinha errado. Sabe o que o diabo sabe? O diabo sabe que todas as vezes que nós falhamos, sabe qual que é a tendência? É você voltar para as velhas práticas. É você voltar a fazer o que você fazia no passado. O que Pedro fazia no passado? Pescava o quê? Pedro voltou a ser pescador de peixe, meu irmão. Porque todas as vezes que nós erramos, o diabo quer te lembrar de onde você saiu e fazer você retornar para lá. O Senhor te tirou de lá do seu passado, mas o diabo está sempre te apontando para lá de novo. Então não se preocupe, no meio do caminho, do processo, você encontrar com pessoas falando, tá vendo? Você é aquela pessoa que fez isso, né? Você é aquela pessoa que fez aquilo outro. Bom, deixa eu beber água aqui, minha voz está secando muito rápido. Então, queridos, não se preocupa se no meio do caminho as pessoas te apontarem e falar, olha, mas você não foi aquele que fez outro. Não tem vergonha, eu fiz mesmo, mas o Senhor me tirou de lá. Você pode até apontar para o passado, mas o Senhor está me apontando é para o futuro. Quem está comigo fala glória a Deus. As pessoas fazem isso mesmo, elas sempre te apontam para o seu passado. Eu sempre conheço alguém que fala, esse aí não é aquele que fez isso, aquilo outro. Meu irmão, eu dou glória, foi mesmo. Só que o Senhor me tirou de lá. Deus está falando para você, não é para retroceder, é para avançar. Tem coisa nova, você tem que passar para o próximo nível. Não acha que o diabo não vai levantar pessoas, porque vai. Você começa a ver os cultos, o diabo fala, agora está dando uma de santinho, agora é um fanático. Não, irmãos, eu sou servo de Deus. Amém ou não amém, igreja? E como servo de Deus, eu vou me posicionar como servo de Deus. Eu vou continuar avançando.
Não deixe o diabo te direcionar para o passado, não. E Pedro está lá agora, pescando peixe de novo. Mas ele já tinha uma palavra profética sobre a vida dele. E a palavra foi o que, irmãos? Eu te chamei para ser pescador, o quê? Mas agora Pedro está lá no barco. Jesus já tinha morrido. E Jesus agora volta de novo. Enquanto eles estão lá no barco pescando, Jesus está lá na praia. E naquele momento a Bíblia fala que João olha e fala: oi, ô Pedro, aquilo é Jesus, hein? A Bíblia fala que Pedro e vai em encontro de quem? Jesus. Quando ele chega lá já tem peixe, pastor, assadinho, não está tudo lá no jeito? E naquele momento lá o Senhor faz algumas perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? A Bíblia fala que Pedro fala: o Senhor sabe que eu te amo. Não, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama mais do que esses? A palavra do Senhor fala que Pedro se entristece. O Senhor sabe que eu te amo. Naquele momento eu fico imaginando Pedro ali tendo um crescimento. Ele falou: por que eu fui falar aquilo, né? Por que eu não escutei o mestre de novo? Por que eu fui bater de frente e falar que eu estava pronto? Talvez ali, pastor, ele começou a pensar. Mas o Senhor fala com ele: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhinhas. Sabe o que eu aprendo aqui com Pedro? Que o Senhor está falando: Pedro, não fica só me declarando que você me ama, não. Se você me ama de verdade, vai cuidar de quem precisa. Sabe o que o Senhor está falando comigo, com você? Você quer passar para o próximo nível? Sai da zona de conforto. É muito fácil chegar aqui, cantar a música e falar: Deus, eu te amo. Ele falou: me ama mesmo? Então vai fazer isso lá fora. Vai fazer isso lá fora para as nações. Meu irmão, Deus está falando para você: tem um propósito na sua vida. Você foi chamado com um propósito. Então sai da zona de conforto, Pedro, e começa a cuidar das minhas ovelhinhas. Sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia vai falar no livro de Atos que ali agora Pedro começa a entender o que o Senhor realmente tinha para a vida dele. Naquele momento ali, Pedro está ali, queridos. A Bíblia fala que quando o povo se reuniu, a igreja estava ali toda junta, Pedro começa ali a pregar. E Pedro começa a anunciar as verdades, chamar o povo ao arrependimento, falar dos feitos de Jesus. E ele começou a falar: ei, vocês precisam se arrepender, entender que Jesus veio, e vocês precisam se posicionar. Existe um Cristo que morreu por mim, morreu por você. E Pedro começa a anunciar as boas novas. O evangelho começa a entrar no coração das pessoas. As pessoas que estavam ali antes tristes, desanimadas, começam a receber aquela palavra de salvação. E Pedro ali começa a entender o propósito. E ele começa a talvez lembrar: olha, foi para isso que o Senhor me chamou, para anunciar as boas novas, para declarar os seus feitos, para chamar o homem ao arrependimento. E naquele momento ali, a Bíblia fala que 3.000 almas se rendem ao Senhor. Ei, meu irmão, você não sabe o que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Talvez você está aí parado, olhando para a circunstância e falando: poxa vida, não vai acontecer nada. Ei, aprenda a ouvir a voz do Senhor, porque Deus quer te levar para outros níveis. Deus quer te fazer viver experiências grandiosas. Está na hora de você entender que existem vidas que vão se render ao Senhor através da sua vida. Deus está te chamando para um propósito maior. 3.000 almas, pastor Giovanni, falando: olha, nós nos rendemos, Pedro, nós queremos esse Cristo. Eu estou cansado de viver uma vida sem graça, sem sentido. Eu fico imaginando homens ricos, homens de todas as categorias financeiras, e eles se rendendo e falando assim: olha, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Só Jesus pode mudar a sua história. Só Jesus pode te levar para outros níveis, para uma nova fase. Talvez a fase que você está vivendo hoje é uma fase triste, difícil, mas o Senhor está falando assim: olha, deixa eu entrar. Para de fazer do seu jeito. Deixa eu te mostrar que eu posso mudar a sua história. Ele está só falando para você hoje: confia na minha palavra,
aqueles homens se curvam, 3.000 almas, pastor Giovanni. E deixa eu te falar uma coisa, talvez o diabo lá atrás ganhou de Pedro, né? Mas a Bíblia fala, a Bíblia não, os historiadores contam que no momento da morte de Pedro, lá atrás ainda Pedro era imaturo, e quando eles pegaram, foram para cima de Pedro, meu irmão, Pedro ainda não tinha a maturidade que ele tinha, e naquele momento ele falou: olha, lá atrás eu era menino, lá atrás eu neguei o meu Cristo, mas eu não vou fazer isso pela segunda vez. Olha, eu não sou digno de ser crucificado para cima não, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Deixa eu te falar uma coisa, vai chegar um momento que você vai olhar e falar: Deus, eu cheguei aqui porque o Senhor me trouxe para um novo nível. Pedro não estava mais preocupado com a sua morte, mas ele sabia que era Cristo na vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo tentou te envergonhar e falar para você: você não vai chegar lá, está tudo difícil. Mas Deus está falando para você hoje: tem um novo nível para você, filho, eu quero te levar para um outro lugar. Aleluia. O diabo pode até tentar manchar a nossa história, irmãos, e por algum tempo ele até consegue, mas ele não consegue o tempo todo. Eu fico imaginando Pedro, ele falando aqui: eu não sou mais aquele menino, agora você não consegue mais não. Eu fui frouxo no passado, hoje eu sei quem habita aqui dentro. Deus quer levar vocês para um nível que vocês não conseguem nem imaginar. Hoje nós damos muito valor às coisas terrenas. O diabo tem tentado ministrar isso no coração da igreja, e estamos esquecendo das coisas dos céus. Mas a palavra do Senhor fala que aquilo que o ouvido não ouviu, que os olhos não viu, que nunca penetrou o coração do homem, é o que eu tenho preparado para os que me amam. Pedro está falando: isso aqui para mim não é nada. Assim como o próprio Paulo falou: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ei, meu irmão, nós temos que entender, a nossa riqueza não está aqui nessa terra, a nossa riqueza está no céu. O Senhor está falando para você: filho, para de olhar para trás, olha para frente. Deus tem coisas novas para você. Você pode ficar o tempo todo olhando para o passado, preocupando com ele, mas você também pode falar: ei Deus, eu quero viver coisas extraordinárias com o Senhor, eu quero viver um novo tempo com o Senhor. Eu ouvi uma historinha, querido, falou muito no meu coração. Eu tenho certeza que os irmãos devem ter ouvido essa história também. Conta a história, pastor Giovanni, de uma criancinha que ela estava sentada ali na porta da sua casa. Aí passa esses carros de anúncio e começou a anunciar o circo na cidade. Olha, o circo chegou na cidade, vai ter várias atrações, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E foi falando um monte de coisa. Aquela criança, né, sabe como é que é a cabeça de criança? Começou a imaginar tudo aquilo e começou a falar: uau! E aquela criança ficou toda empolgada. E na hora que o pai chegou, ele já estava: pai, oi, me leva no circo, eu quero ir no circo. O circo passou que hoje vai ter várias apresentações, eu quero ir no circo. E o pai falou: filho, durante a semana não dá, papai trabalha. Aí o pai pegou, consultou lá na internet e falou: olha, mas eu estou vendo que eles vão ficar a semana toda aqui. Sábado o papai está de folga e vai ser a última atração deles. Eu levo você no sábado. Naquele momento ali, queridos, aquela criança ficou agitada. Todos os dias falando: pai, não esquece não, viu? O circo é sábado, hein? No outro dia o menino escreveu um bilhetinho e falou: pai, só para lembrar que sábado tem o circo. E o menino chegava e falou: pai, falta quantos dias? O pai falou: filho, hoje é o segundo dia ainda, calma. Aí foi passando segunda, terça, quarta, na quinta o menino falou: pai, e o circo? Ele falou: filho, calma, ainda não chegou o dia. Na quinta-feira o menino ficou o dia todo pensando no circo e tal, aquela coisa toda. Na sexta-feira, meu irmão, ele não aguentou nem comer.
ansioso, esperando o momento, pastor. E ele chegou: pai, é amanhã, é amanhã, é amanhã, não esquece não, pai. E naquele momento ali, o pai falou: filho, calma, amanhã eu vou te levar. Durante a noite, pastor Giovanni, ele não pregou, não conseguiu nem dormir, acordado o tempo todo, com medo do pai o quê? Esquecer. 5 horas da manhã, o pai abre a porta do quarto: o que você está fazendo aqui? Ele falou: pai, o circo. Ele falou: meu filho, o circo é 10 horas, pode ir para a cama dormir. E ele não conseguiu dormir, sentou lá e ficou esperando o pai lá. Naquele momento ali, deu mais ou menos o horário, o pai falou: vamos embora, vamos embora, pai. Aí entraram no carro, tal, e chegaram lá. Na hora que ele chegou lá, eles entrou e o menino viu aquele lugar lindo e falou: uau, que lindo. Na hora que ele sentou na poltrona, aí saiu lá de dentro, lá o apresentador falou: respeitável público, ao menino. O que aconteceu? Dormiu. E o pai tentou acordar ele cansadinho, não tinha dormido, ficou ansioso a semana toda. O pai tentou acordar ele de novo, viu que ele estava dormindo. O pai terminou o espetáculo acabar, pegou ele no colo, levou ele para dentro do carro, foi embora para casa. Chegou lá, pegou ele no colo, colocou ele no carro, no quarto dele, e ele dormiu a tarde toda. Na hora que deu mais ou menos às 5 horas, eles acordam: pai, o circo, pai. Ele falou: filho, foi chegando lá, você foi dormindo. E aquela criança que esperou a semana toda para ver a apresentação, perdeu aquela oportunidade. Sabe o que eu aprendo? Quem não descansa no Senhor perde as grandes promessas e os grandes espetáculos que a vida tem. Tem coisa que Deus vai fazer na sua vida e está querendo que Ele faça hoje, mas Deus vai respeitar os processos. Em cada momento Ele vai te levar por uma próxima fase. E se você não respeitar isso e ficar ansioso, você vai perder as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Então, não seja como essa criança, mas deixa Deus formar em você o homem e a mulher que Ele quer formar. Deixa Deus fazer em você um grande homem, uma grande mulher. E se você, irmão, estiver disposto a passar por todo esse processo, aguardando o tempo de Deus, o Senhor vai te exaltar de forma extraordinária. Então fala com o seu irmão: meu irmão, acalma o teu coração. Para passar para o próximo nível, eu tenho que descansar no Senhor. Quem está comigo fala glória a Deus. Louve o Senhor com suas palmas em nome de Jesus.